Então, como eu pontuei para vocês anteriormente, essa lei de 1991, ela veio para nortear toda a regulamentação com relação aos arquivos, sejam públicos ou sejam privados. É claro que, posterior a 91, nós temos outros decretos, outras leis que foram criadas, leis que entram aí, que a gente vai ver depois, com relação aos arquivos digitais, alterações que foram feitas devido ao meio digital. Por quê? Porque as coisas foram mudando, né? Então, hoje você não tem apenas o arquivo físico, você também tem documentação digital. Então, por isso, a legislação tem que ir seguindo também. Mas ela ainda continua em vigor e é ela que norteia tudo, principalmente no que se refere ao arquivo público. Tá? Então, com relação aos arquivos públicos, essa lei ela é a base de tudo. Com relação aos arquivos das empresas, algumas alteraçõezinhas foram feitas, aceita-se algumas coisas, mas ainda assim segue-se as regras vigentes. Então, olha, no seu artigo 13 ele diz assim, que gestão de documento é um conjunto de procedimentos e operações técnicas referente à produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento, na fase corrente, na fase intermediária, visando a eliminação ou recolhimento para a fase permanente. Então, a gente já falou sobre isso. Então, gestão de documento é os procedimentos e as operações que eu faço tanto para produzir, tramitar, usar, avaliar e arquivar. Tá? E aí, esse arquivo, no primeiro momento, aquele que eu acesso sempre, corrente, intermediário, que é aquele momento de espera, né, que eu fico olhando se eu vou guardar ou se eu vou jogar, e aí a guarda permanente. Depois que eu fiz toda essa avaliação, eu vi que é um documento que precisa ser guardado, então ele vai para a guarda permanente. Ok? Então, olha, no artigo 3 traz isso. E nós ainda usamos essa questão. Então, nós temos essas 3 fases que eu acabei de colocar aqui para vocês. Então, eu vou olhar se na fase permanente, né, depois de tudo eu fiz essa avaliação, se esse documento ele tem valor administrativo. Tá? Se ele tiver um valor administrativo, ele não vai para a fase permanente ainda, porque não venceu, não prescreveu. Ele só irá para a fase permanente quando ele prescrever. A gente já falou sobre isso. Já no artigo 9, eu estou pulando alguns, estou pegando só alguns. A eliminação de documentos, né, ela só pode ser produzida por instituições públicas ou de caráter público, mediante uma autorização. Quem que vai autorizar isso? Uma instituição arquivística pública, ou seja, uma ou outra acima. Tá? Então, tem uma competência ali, a instituição, por exemplo, a prefeitura, ela só pode eliminar o seu arquivo se uma instituição arquivística pública fizer toda uma avaliação e falar, não, sim, você pode eliminar essas informações, você pode eliminar esse arquivo. Ela não pode eliminar simplesmente porque ela quer. Ela depende de uma instituição especializada, instituição arquivística pública, que vai dizer se pode ou não ser feito a eliminação. Então, antigamente não tinha isso. Não tinha alguém para poder avaliar se poderia ou não ser feita a eliminação de documentos. Então, não, isso aqui está ocupando muito espaço, vamos eliminar simplesmente. Era feito assim. Quando surgiu a lei em 1991, ela veio justamente para normatizar isso. Olha, seguinte, você pode até eliminar, desde que tenha a autorização da instituição tal, que é uma instituição responsável por isso. Ela que vai avaliar. Então, se você não tiver essa avaliação, essa autorização, você não pode jogar nada fora. Tá? No seu artigo 10, ela fala sobre o valor permanente dos documentos. O que nós já vimos? Os documentos de valor permanente, eles são inalienáveis, desculpe, enrosquei, e imprescindíveis. Significa o quê? Eles não podem ser de maneira alguma eliminados. Né? Para fazer isso, somente com autorização. Da mesma forma que o outro acontece, esse daqui também vai ser a mesma coisa. Nesse caso, de um documento permanente, se é de uma instituição pública, quem vai decidir se ela pode ou não ser eliminada, nesse caso, por exemplo, é o Arquivo Nacional. Então, o Arquivo Nacional vai olhar essa documentação, tá lá com valor permanente, mas ele vai olhar, vai verificar e falar assim, tá, sim,
Mas, nesse caso, né, ele pode ser eliminado porque há isso, isso e isso. Tá? Então, a eliminação só pode acontecer se houver autorização. E para acontecer essa autorização, tem que ficar comprovado aí que esse documento talvez seja cópia de um outro, ou que esse documento tenha um de valor semelhante, então eu vou eliminar um deles, porque em algum momento eu não fiz ali uma catalogação adequada e coloquei 2 documentos iguais. Então tem que se fazer todo um processo, né, para avaliar se esse documento pode ou não ser eliminado. E neste caso de um documento público, ele só poderá ser eliminado se o Arquivo Nacional permitir. Então, está numa instituição arquivística pública, então vamos pensar o federal, ou até mesmo o municipal, caso a cidade tenha um. Se o federal, o Arquivo Nacional lá em cima, tá vendo? Outro patamar, não liberar, você não pode eliminar nada, você não pode jogar nada fora. Já no seu artigo 11, ela considera que os arquivos privados, né, são os conjuntos de documentos produzidos ou recebidos por pessoas físicas ou jurídicas, em decorrência das suas atividades. Então, os arquivos para ela privados são os conjuntos de documentos produzidos ou recebidos por uma pessoa física ou jurídica. Então, no 11, ele explica o que é arquivo privado. Empresa ou pessoa que produz esse arquivo. No 12, ele melhora isso aí, ele explica com mais detalhes. Então, eles podem ser identificados pelo poder público como de interesse público e social, desde que sejam considerados fontes relevantes para a história ou para o desenvolvimento científico nacional. Então, o arquivo privado ele pode sim, né, gerar um interesse do poder público, desde que ele tenha um interesse relevante para a história ou para o desenvolvimento científico nacional. Por que eu falei isso? Lembra que eu pontuei que um autor já falecido, que tem o seu próprio arquivo privado, ele pode se tornar um arquivo público? Por quê? Porque é um autor, é algo de interesse para a literatura brasileira. Se é de interesse para a literatura brasileira, significa que ele é relevante para a história do nosso país. Então, se ele é relevante para a história do nosso país, significa que este arquivo, que era privado, pode sim passar a ser um arquivo público, porque essa é uma pessoa de interesse público, né? De interesse da sociedade, e saber um pouco mais sobre esta pessoa, sobre esse autor, sobre esse criador, né? Então, de tantas histórias, de tantos contos. Então, ele passa a ser, apesar de ser um arquivo privado, ele passa a gerar um interesse do poder público, e aí ele, como tem uma relevância para a história, ele vai se tornar ali um arquivo público, tá? Terceiro, no seu artigo 13, ele diz que os arquivos privados são identificados de interesse público e social, e eles não podem ser alienados com dispersão ou perda da unidade documental, nem transferido para o exterior. Isso aí é uma coisa bem interessante. O que acontece? Às vezes você tem aí arquivos privados, extremamente importantes, e há muito interesse, principalmente no que se refere a obras de arte, a literatura, escultura, são coisas que têm um grande valor, né, quando se fala em arte. E aí as pessoas têm interesse em levar essas obras para fora, né, para o exterior. E aí ele diz que esses arquivos privados, mas que têm interesse público, eles não podem ser levados para fora. Olha bem, então, a partir do momento que há um interesse, né, do exterior por um arquivo privado de algum artista, mas o interesse público, né, o governo como um todo, percebeu a importância deste artista para a sociedade brasileira, ele não vai permitir, porque tem um interesse público da sociedade brasileira por este artista, ele não permite que esses arquivos sejam levados, né? Ele não pode ser transferido daqui para o exterior. Tá? Então, ó, no único parágrafo que aparece ali, ó, na alienação desses arquivos, o poder público exercerá preferência na aquisição. Então, vamos supor que os descendentes de um determinado artista querem se desfazer dos arquivos privados dele.
a prioridade, a preferência para aquisição desses arquivos, é do nosso governo, é do Brasil e não do exterior. A preferência é para o governo brasileiro, porque é um artista de renome e que tem um grande papel na história do nosso país. Papel de grande destaque na história do nosso país. Portanto, esse arquivo não pode ser enviado para fora sem antes ser ofertado ao poder público brasileiro a preferência na aquisição desses documentos, desses arquivos. Já no artigo 14, ele diz que o acesso aos documentos de arquivos privados, identificados como interesse público e social, poderá ser franqueado mediante autorização de seu proprietário ou possuidor. Então, franqueado pode fazer uma franquia. Ou seja, você pegar e permitir que alguém veja, olhe, né? Mas ele continua tendo um dono. Simplesmente é que eu peguei emprestado para poder exibir, digamos assim. Mas ele continua tendo um dono. Então, desde que o seu dono, o seu proprietário, permita isso, pode ser feito. Aí sim, acessar esses documentos privados de arquivo privado pode ser feito. Só não pode levar para fora, sem antes passar pelo poder público brasileiro. No artigo 15, ele volta a falar sobre essa questão, que os arquivos privados identificados como de interesse público e social poderão ser depositados a título revogável ou doados a instituições arquivísticas públicas. Então, olha lá, uma pessoa que detém o arquivo privado de algum artista, de alguma pessoa de renome, de importância para a história, pode fazer a doação. Tá? Os museus são um caso onde você encontra doações, né? Ou permutas que eles fazem, até mesmo a compra, porque os museus permitem essa possibilidade. Então, eles recebem as doações de obras de arte, né? De livros, de vários textos que são de relevância para a sociedade. Então, vamos entender bem. Então, antes de existir essa lei, a classificação dos documentos era feita de acordo com os critérios administrativos. Então, não havia todos esses critérios que nós temos hoje. Então, a lei de 1991, ela veio para nortear isso. Ela veio para dizer como que eu vou agrupar cada um desses arquivos, cada um desses documentos, de que maneira serão separados. Antes eu só olhava a ideia, ou é administrativo, né, critério administrativo, ou é histórico. Eu não olhava outra função. E a gente sabe que tem mais que isso, não é só administrativo, não é só histórico. Tem outras funções também. E aí, com isso, era só duas possibilidades, era uma bagunça, né? Porque era um montante de documentos, tudo junto e misturado. Já com a regulação justamente dessa lei, nós temos o quê? A teoria das 3 idades, que é o que a gente já falou anteriormente, que é onde nós caracterizamos através dessa lei, ele propôs e mostrou que os documentos têm um ciclo de vida, que começa lá na fase corrente e ela vai passando ali pela gestão dos documentos, pela organização e termina onde? Na fase permanente ou na eliminação desses arquivos, desses documentos de arquivo. Então ele tem essas fases. Quando eu entendi, através dessa lei, que os documentos têm um ciclo de vida, fica muito mais fácil de você organizar melhor o seu arquivo. Então, portanto, né? Quando se fala em gestão de documento e tratamento documental, ficou regulamentado e classificado corrente, intermediária e permanente, que a gente já falou sobre eles, né? Que são as fases, a fase corrente, ou primeira idade, fase intermediária ou segunda idade, fase permanente, terceira idade. Tá? Então, eles foram regulamentados desta forma. Quanto à eliminação dos documentos, segundo a lei, somente é permitido pela esfera pública se autorizado pela respectiva esfera de competência da instituição arquivística pública. Então, um documento do arquivo público só pode ser eliminado se o arquivo nacional acima dele permitir. Não é assim, eu não posso fazer essa eliminação do documento só porque eu quero abrir espaço. É preciso que haja uma ordem, uma autorização superior. Além disso, ele diz que é de competência
da administração da documentação pública ou de caráter público. Quem que deve ser responsável por isso? As instituições arquivísticas federais, depois as estaduais, as do Distrito Federal e as municipais. Então, elas que têm a competência de cuidar disso. Então, elas passam a ter a função de recolhimento, de gestão, de preservação, e elas vão possibilitar, né, o acesso aos documentos que estão guardados. Então, essas instituições é que vão permitir isso, que vão facilitar o acesso das pessoas a esses documentos. Com restrições, sem restrições, aí tem todo um contexto que deve ser analisado. Ok?